Atenção para o top de 5 segundos. Momento da mensagem. Muito bem, meus amados, vamos ler a nossa palavra de Deus nessa noite em Romanos. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1 ao 30. Fala exatamente da nova vida em Cristo Jesus. Sabemos que a palavra de Deus é um alimento específico da nossa alma. A nossa alma, meu amado ou minha amada, se engrandece em ouvir a sua palavra. Sabemos que quando o Espírito não ouve a palavra de Deus, quando o seu Espírito não pratica as coisas de Deus, quando o seu Espírito não vai à igreja, quando você, minha amada, meu amado, não busca a presença do Pai, o seu Espírito dorme, sabia? É verdade, o seu Espírito dorme. E nós sabemos que há uma luta constante entre o Espírito e a carne do nosso corpo, uma luta constante. Mas nós sabemos que para nós fortalecer o nosso espírito, nós temos que fazer algo que o agrade, que o fortaleça. E nós sabemos que é através de ouvir a palavra de Deus, de meditar nas escrituras da palavra do Senhor. Se unir aos irmãos em Cristo Jesus e cultuar um culto racional diante do nosso Deus. É estar ocupado com as coisas de Deus. Aí, meu amado e minha amada, o nosso interior, a nossa alma se engrandece. Mas quando o homem ou a mulher se distancia da presença de Deus, ou seja, dá ouvidos às coisas do mundo, aquilo que não edifica, o espírito com certeza dorme e a sua carne reina. Nós sabemos que há dois tipos de alimento, o alimento da carne e o alimento do espírito. Então cabe nós buscar o alimento do espírito, que é bem melhor, pois diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas quem busca a palavra de Deus tem a vida eterna. Então louvo a Deus por você, meu amado ouvinte, que está aí do outro lado, que está no trabalho, que está em casa e vai se encher da graça do Pai. Vai ouvir a palavra de Deus. O seu espírito se acorda. Quanto mais você busca a presença de Deus, você com certeza está dando legalidade para Jesus trabalhar na tua vida de uma forma poderosa e dizendo não a Satanás. Só tem uma forma de dizer não a Satanás, é buscando a presença de Deus, é aceitando Jesus como nosso único e Salvador. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, vamos meditar na palavra de Deus nessa noite em Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 30. Nova vida em Cristo Jesus. E assim diz a palavra de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando os seus filhos em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que não segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeitai a lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou e Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita, de maneira
maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Nós mesmos que temos a primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também que clamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus amados, a palavra de Deus é algo tremendo em nossas vidas. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1 ao 30, fala claramente que as pessoas que nascem na presença de Deus vivem uma nova vida diante de Cristo Jesus. A palavra de Deus também fala que aquele que alimenta a carne tem algo de negativo na sua vida, ou seja, atrai muita coisa insignificante na sua vida. Mas se você busca a presença do Pai, você está garantindo a sua salvação. E a palavra de Deus nos adverte com essa palavra tremenda que devemos cada dia buscar a sua presença, cada dia devemos alimentar o nosso interior diante do nosso Pai. Porque a palavra de Deus diz que há uma briga constante entre o Espírito e a carne. Porque a carne quer reinar mais do que o Espírito quer reinar mais do que a carne. E sabemos que o Espírito reinando mais do que a carne é algo primordial em nossas vidas. É onde nós temos grandes bênçãos em todas as áreas de nossas vidas. É onde nós contemplamos as maravilhas, bênçãos do Senhor Jesus em nossas vidas.